Olá, que bom que estamos juntos para mais uma meditação. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, num dos momentos mais densos e ricos dos evangelhos, a apresentação de Jesus no templo. Sabe, isso vai muito além de um simples rito. É ali que a gente começa a ver o coração do plano de salvação se revelar. E para guiar toda a nossa reflexão, fica essa pergunta: o que acontece quando a antiga aliança finalmente encontra a nova? Porque a cena no templo não é só um encontro de pessoas, não. É o ponto de encontro de tudo o que foi prometido com aquele que é o cumprimento de todas as promessas. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. Vamos passar pelo encontro das alianças, a obediência à lei, a figura incrível de Simeão e o que tudo isso significa para nós hoje, lá daquele templo até a Eucaristia. Vamos nessa? Então, vamos começar. O cenário é o Templo de Jerusalém. Pense em séculos e séculos de espera pelo Messias. E é aqui, nesse momento, que toda essa expectativa, essa longa e paciente espera de Israel, personificada no velho Simeão, finalmente encontra o seu rosto, o rosto de um menino. E o ponto crucial é este, olha só. Não se trata só de cumprir um ritual. É um momento simbólico em que a lei de Moisés, por assim dizer, se curva diante do próprio legislador. O lugar da presença de Deus acolhe a própria presença de Deus em carne e osso. É incrível! Agora, a gente entra num aspecto fascinante: a submissão da Sagrada Família à lei mosaica. É um ato de obediência, mas com um significado teológico, uau, gigantesco. E essa pergunta nos leva direto ao coração do mistério. Vamos pensar juntos. Maria, a Imaculada, precisava de purificação? Claro que não. E Jesus, o Redentor do mundo, precisava ser resgatado? Menos ainda. Então, por quê? A resposta é uma lição de humildade e de inserção na nossa história. Olha só essa tabela para a gente entender bem. A lei da purificação, que está lá em Levítico, era um rito ligado a uma impureza legal, algo que, convenhamos, não tem nada a ver com o nascimento virginal. E a lei da consagração, do Êxodo, era para resgatar os primogênitos, um conceito totalmente estranho ao Filho de Deus. A submissão deles, então, é um ato de solidariedade radical com a gente. E tem mais um detalhe que revela tudo. A oferta que eles fazem é a dos pobres, 2 rolas, não um cordeiro, que era a oferta de quem tinha mais posses. Isso não só mostra a condição humilde da Sagrada Família, mas já é uma figura do Cordeiro de Deus, que se oferece na pobreza mais radical da cruz. E esse gesto se conecta a um conceito teológico fundamental, a kenosis. É o esvaziamento de Cristo, que, sendo Deus, assume a nossa condição humana na sua forma mais simples, mais humilde. A salvação não vem pelo poder, mas pelo despojamento. E agora entra em cena Simeão. Ele não é uma figura qualquer não, viu? Ele é a personificação dos Anawim, os pobres de Javé. Sabe, aquele resto fiel de Israel que esperava com uma paciência e uma fé enormes a consolação de Deus. O Evangelho descreve Simeão com 3 qualidades que fazem dele o instrumento perfeito para essa revelação. Ele era justo com o próximo, piedoso na sua relação com Deus e, o mais importante, estava repleto do Espírito Santo. É isso que o capacitou a ver o Messias onde todo mundo via só mais uma criança. E o mais interessante é ver como o Espírito Santo orquestra tudo. Primeiro, o Espírito estava sobre ele, ou seja, era uma presença constante. Segundo, o Espírito tinha revelado a ele uma promessa pessoal. Ele veria o Cristo. E terceiro, o Espírito o impeliu a ir ao templo, justamente naquele momento. Que coincidência, né? Não, é a providência divina em ação. E esse encontro divinamente orquestrado culmina no Nunc Dimittis, o Cântico de Simeão. É um dos hinos mais lindos da Igreja, uma profecia que explode num momento de pura alegria e revelação. Ouçam a força dessas palavras. A salvação deixou de ser um conceito abstrato. Agora ela tem um rosto. E essa salvação, Simeão declara com todas as letras, tem um alcance que vai muito, mas muito além das fronteiras de Israel. A teologia desse hino é de uma riqueza imensa. Fala da paz pessoal de Simeão, que sente que sua vida encontrou seu propósito. Mas o ponto central é a universalidade. Cristo é a luz que ilumina as nações que não tinham a lei e, ao mesmo tempo, é a glória de Israel,
porque nele todas as promessas feitas aos patriarcas se cumprem perfeitamente. Só que a alegria é subitamente cortada. O tom muda, de repente, fica mais sério, mais solene. Simeão agora se volta para a sombra inevitável que já se projeta sobre aquele menino, a sombra da cruz. Simeão chama Jesus de sinal de contradição. O que isso quer dizer? Quer dizer que a presença de Cristo no mundo força uma decisão. Diante dele, ninguém pode ficar em cima do muro. É preciso escolher, é preciso tomar uma posição. E essa escolha leva a dois resultados bem diferentes. A queda, para aqueles que o rejeitam por orgulho, por autossuficiência, e a elevação, para aqueles que o acolhem com humildade, com fé. Ele é a pedra angular, que para alguns é fundamento, mas para outros é pedra de tropeço. E então, Simeão se vira para Maria, e a profecia se torna terrivelmente pessoal. A tradição da igreja sempre viu nessa espada a dor imensurável de uma mãe ao pé da cruz, uma dor que a une, de uma forma única, ao sacrifício do seu filho. A profecia termina com essa frase poderosa: a cruz é o sinal definitivo, é a régua pela qual todos os corações são medidos. Diante do sacrifício de Cristo, as lealdades mais secretas de cada pessoa são reveladas. A quem realmente servimos? Ao reino de Deus ou aos ídolos deste mundo? E assim a gente chega à nossa conclusão. Como podemos trazer esse evento tão antigo e tão rico para a nossa vida de fé hoje? A ponte, na verdade, é bem direta e profunda. Essa é a conexão. A mesma fé que permitiu a Simeão enxergar o Salvador do mundo sob a aparência de um bebê frágil é a fé que nos é pedida hoje para reconhecer o mesmo Cristo sob as aparências tão humildes do pão e do vinho. E terminamos com essa pergunta que fica para nossa reflexão pessoal. Cristo continua a ser um sinal de contradição. Onde é que a gente encontra essa escolha fundamental na nossa cultura, nas nossas decisões do dia a dia, dentro do nosso próprio coração? A resposta a essa pergunta continua, hoje, a revelar os pensamentos mais profundos de cada um de nós.